Gente, tem um aluno que se formou há pouco tempo e ele começou a trabalhar na área de imóveis planejados. Então, ele está começando o curso de Promob, mas ele não tem ainda muita noção de como estruturar a parte de imobiliário. Então, um cliente mandou para ele essa imagem desse estante e pediu para ele fazer uma estante igual. Então, o pedido dele é entender como é que essa estante está feita, né? Qual que é a parte de fundo, como é que ele faz iluminação, o que é a parte de tamponamento que ele pode utilizar com o que ele tem aí disponível de tamponamentos na loja. Eu sempre falo para vocês que é muito diferente projetar móveis de marcenaria que móveis planejados de loja. Então eu quero explicar para você aqui 3 questões super importantes para você poder entender. Primeiro é aqui na questão dos tipos de tamponamento. Na loja você tem tamponamento de 9 mm, tem tamponamento de 15, de 18, de 36, de 50 e algumas lojas têm tamponamentos de 10. Mas geralmente a gente tem somente aquele tipo de tamponamento. E muitas lojas têm profundidades também de tamponamento específica. Por exemplo, nesse caso aqui, onde que tem tamponamento de 15, veja que nessa versão do programa nós temos várias opções. Mas o que eu sempre digo para ele, mais importante é entender que você tem que apenas trabalhar com essas espessuras que a loja te possibilita. Então, para a gente poder estruturar essa estante aqui, o que eu sugiro que ele possa trabalhar? Primeiro, entender como é que está composta essa estante, né? Veja que ela tem aqui um tamponamento no meio e tem 2 tamponamentos mais finos aqui por dentro. Nesse tamponamento do meio, se você vem aqui do lado esquerdo da tela, eu vou sugerir para ele trabalhar com um tamponamento de 36. E do lado, esse tamponamento que vocês veem mais fino aqui, utilizar um tamponamento de 9 mm, certo? Que está se utilizando muito também. Não é toda loja que tem 9 mm. Se tua loja tem de 15 mm ou de 18 mm, você pode também fazer esse efeito. Aqui a ideia é trabalhar então com uma espessura maior, um 36, e trabalhar aqui com um mais fino. Porém, lembrando também que tem ali um pequeno detalhe. Veja se vocês conseguem ali ver no detalhe que tem uma pequena diferença de profundidade entre o mais grosso e o mais fino. Então, para isso, eu estou sugerindo que você recue esse tamponamento 5 mm. Eu queria que vocês vissem, então, o que acontece quando nós vamos criando um por um esses tamponamentos. Segunda etapa, super importante aqui, é que, lembrando que, mesmo em marcenaria ou em loja, o tamponamento, o comprimento máximo que é de 2,70, que é a medida da chapa, tá? Então eu estou trabalhando aqui com peças que tem o tamanho maior, que é 2,70, pela foto que você me mandou, porque eu não tenho as medidas. Então, eu vou trabalhar aqui com 2,70 nessa peça, porém, como eu fiz o somatório da peça de cima e da peça de baixo, acabou ficando aqui um tamanho maior, que seria 2,70 mais 36 mais 36. Ou seja, seria 2,736. Por esse motivo, esse outro tamponamento que vai por fora acabou tendo que ser dividido em 2 partes porque ele não alcança, certo? Então, do lado de fora vai acabar ficando uma emenda. É isso que nós precisamos entender na hora que a gente vai montando a estrutura, legal? Então, primeiro, a gente saber que temos espessuras de materiais diferentes. Então, nós vamos compor de acordo com essas espessuras que a gente tem. No ponto número 2, então, lembrando que nós temos um comprimento máximo de chapas, ou seja, nós vamos trabalhar no máximo com tamanho de 2,70, tá? E aí eu quero trazer para vocês, então, como eu fui fazendo para compor esse quadrado. Veja que eu fiz aqui, então, uma base, eu fiz uma lateral e eu vou trazer as outras laterais aqui. Então eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando as do meio com as de cima. Eu conectei as peças de baixo com as peças de cima e fui colocando também as peças de 9 mm aqui por dentro. Veja que tem uma em cima e uma na base. Então eu estou repetindo em cima e embaixo toda a parte
interna, certo? E aqui eu fiz um fundo dentro daquele vão. Então, para colocar os tamponamentos aqui por dentro, eu trabalhei com tamponamento de 18 milímetros, que são todos os vãos que tem aqui atrás. Então, nós já temos o fundo, nós já temos a parte interna, e agora está faltando a gente poder fazer as prateleiras com a iluminação. Para fazer essa parte de iluminação, eu na parte superior fiz um recuo aqui, e aí que é a terceira questão que eu quero comentar com vocês. Eu fiz um recuo para fita de LED ou para aquele perfil de LED. Lembrando que na aula anterior, você que não viu a questão de instalação de perfil de LED, eu explico melhor quais as opções que a gente tem e como nós temos que preparar o mobiliário para a gente receber cada tipo de iluminação, certo? Mas aqui eu fiz um recuo para a fita de LED, tá? Então eu fiz aqui 10 milímetros. Então esse tamponamento primeiro, ele vai ter um recuo de 10 milímetros. E depois eu coloquei os outros tamponamentos de 25 milímetros. E nesse tamponamento de 25 milímetros, dá para a gente também trabalhar com um recuo de 10 milímetros para fazer o tipo de iluminação que você precisar. No caso, se for fita de LED, se for perfil de embutir ou perfil de sobrepor. E aí você vai ter a sua estante finalizada ou com 25 milímetros ou talvez até com 18 milímetros também, são as opções que você pode dar para o seu cliente. Galera, espero que essa aula tenha sido útil também. Eu decidi colocar essa aula para todo mundo, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitos de vocês. E fica à vontade se você tem alguma dúvida também, como aconteceu com esse aluno, eu fico à disposição aí para poder tirar dúvidas de vocês, legal? Lembrando que esse mês temos workshops, temos treinamentos, e para você que está começando a trabalhar agora com Promove, ou quer aprender a parte técnica aí de forma prática, tem curso também aqui na descrição para vocês. Um abraço, até a próxima aula.